inteira, Clenilde Maria Gomes de Araújo. Eu me criei em colégio de freira. Com os 19 anos eu vim para o Rio. Assim, começou a namorar, aí depois casamos, ficamos no Rio, aí depois nasceu a Vânia, o Everson, o Farne e o Jefferson. Meu nome é Maria de Lourdes Monteiro. Eu nasci numa chácara, interior de São Paulo, né? Quando eu tinha 24 anos. Eu vim assim, que eu não conhecia nada. Comecei a trabalhar numa oficina de camisa em Santana. Aí eu saí para casar. Eu casei com 30 anos. Eu tive os 3 filhos. E estou firme aqui. Adriana Santos Oliveira, Salvador, Bahia. Eu fiquei lá até os 13 anos. Aos 13 anos, meus pais se mudaram pra cá. Aí eu tive que vir junto, porque eu sou filha única, né? Me casei, tenho 5 filhos, 8 netos e 2 bisnetos. Meu nome é Jacirema do Berger Lopes. Ivone Damião. Quando eu estava com 16 anos, eu prestei concurso para o Correio, passei. E lá eu conheci uma menina. Nós nos interessamos uma pela outra e tentamos ter um relacionamento que foi descoberto no primeiro encontro pelos meus pais. E eles, então, fizeram uma reunião e decidiram que eu precisava casar. Que aquilo era uma doença, né? E que se eu conhecesse um homem, isso ia passar. E aos 17 anos eu estava casando. Comecei a namorar com 18 anos. Casei com o primeiro rapaz com que eu namorei. Ele foi o único homem na minha vida. Só que ele bebia. Era alcoólatra. E ele nunca participou de nada, nem de praia, nem de festa, nem de cinema, nada. Aí viemos para São Paulo. Aí nessa ida e vinda, ficava aqui em São Paulo um tempo, voltava para o Rio, no Rio ficava outro tempo, voltava para São Paulo. Pois antigamente esse negócio de mulher mandar, o homem que mandava em tudo. E se ele queria, eu assinava e pronto. Aí na última vez ele veio, aí os meninos já estavam maiores, não quiseram voltar mais. E ele achava que tinha que voltar. Falei, agora eu não vou mais, agora eu vou ficar aqui, não vou mais para Canil, não. Bom, eu sempre fiquei doméstica, né? Trabalhava em casa. Nunca trabalhei fora. Depois que eu casei, não. Vim morar pra cá e ele continuou trabalhando, aposentou com 50 anos. Né? Ficou em casa, bebendo pinga. Então, meu marido não ajudava nada. Não, ele era meio nervoso. Sabe, quando ele bebia, ele era meio... Às vezes me dava até uns tapas, mas... Mas tudo bem, né? Tudo passa, né, na vida. Tudo passa. Eu me casei, eu tinha 21 anos. Não, eu vivi com meu ex-marido durante 8 anos. Um inferno. Porque eu não tinha experiência de vida. Antigamente, não sabia nem por onde o filho nascia, por onde fazia o filho, vamos dizer assim. Então me casei muito inocente, eu não vi que caráter ele tinha. Então houve muitas confusões, muitas mulheradas na vida dele. Uma história triste que eu não gosto de entrar em detalhes. Depois separei dele foi a futura de meus filhos. Nós tivemos um casamento que não era a vontade da gente, sim, a vontade dos pais. E tudo que não é de sua própria vontade acaba dando errado, né? Não existia aquela felicidade, aquela alegria no dia a dia. Era muito forçado. Era uma coisa rotineira. Você acordava, limpava a casa, fazia comida, ia trabalhar, vinha os filhos,
cuida dos filhos, o marido chega, vai fazer comida, vai servir, vai lavar louça, vai lavar roupa, vai passar. E dificilmente você tinha um domingo de diversão. Eu saía, mas ele, assim, escondida. Eu ia nos lugares e ele achava que eu, né, tinha ciúme de mim. Porque ele achava que eu demorei. E eu, às vezes, ia em Guarulhos, lá fazer alguma coisa, né, comprar alguma... Ele nunca ia, só ia sozinha. Mas ele era, assim, uma pessoa muito trabalhador, muito inteligente, né? Que ele chegou onde ele chegou, porque estudou muito. Não é assim também, né? Não saía quase para lugar nenhum. Para praia, quando eu estava no Rio, eu tinha que levar as crianças que ele não ia. As festinhas, coisa assim, eu que ia com as crianças. Ele não era de ficar saindo, ele ia jogar sinuca e pronto. Nunca fui ao cinema com ele. Depois que eu estava aqui em São Paulo, que eu fui para o Rio, fui conhecer o Cristo Redentor, que eu nunca tinha ido lá. Os anos todos que morei no Rio. Ele ficava assim, né? Não comia, ele estava ficando muito magro, muito assim, né? Debilitado. E aí, a Teca falou assim, mãe, nós temos que internar meu pai, porque por causa dele ficar bebendo assim, né? Se ele ficasse em casa, ele morria, né? Mais depressa do que ele. Aí pronto, aí agora, depois que ele internou, eu peguei e falei, vou dar uns passeios. Não, eu não queria me separar. Eu não queria. Eu achava que ele nunca ia querer se separar. Porque ele sempre falava que me amava, que amava os filhos. Se um dia ficasse sem mim, sem os filhos que ia terminar numa sarjeta, não sei o quê. De repente, depois eu fiquei sabendo que ele estava saindo com a parenta dele. Aí foi quando ele falou que quando arranjasse um lugar para ficar, que ele ia embora. Aí ele foi assim, terminou assim. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Fui criada em colégio de freira, quase não tinha visão do mundo aqui fora, assim. Mas eu não fiquei parada, eu sempre procurei fazer alguma coisa. Achava que eu não queria depender de homem, porque meu marido achava que eu falava assim, você é burra, só você é para ser motorista de fogão. Chegava a dizer isso. Aí eu mostrei para ele que não era isso, que eu não era isso que ele falava, que ia ser, que eu era. Aí eu fui cuidar da minha vida. Eu era bibliotecária no Centro Espírita, porque eu sou kardecista desde o nascimento. Foi onde eu conheci a Ivone. E aí começou a despertar aquele amor que eu nunca tive. Um respeito. E aí resolvemos ir embora. Quando eles, maridos, perceberam, não queriam mais que a gente se encontrasse. Então, vamos embora? Vamos. E fomos embora de bicicleta para o sul. Depois de 8 meses que a gente estava lá, resolvemos voltar para Santos, com saudades. E é isso. Estamos aqui. Sempre gostei de carnaval. Minha mãe não gostava. Mas papai, era eu e papai, minha filha. Só dava nós dois. Lá na Bahia. Aí quando nós chegamos aqui, aí você sabe, quando a gente chega de uma cidade, de um estado para outro, a vida já muda, né? Então a gente tem que trabalhar. Então não dava, mas assim mesmo, sabe o que é que eu fazia? Meus filhos eram pequenininhos. Nesse tempo não tinha arquibancada em Santos. Era na avenida. Aí eu levava toalha, levava mamadeira, levava comida, levava tudo que tinha direito, água, tudo. Botava no meio-fio, sentava todos eles, a pequenininha no colo. A gente assistia todo o carnaval. Aí vim conhecer a Águia de Ouro, 14 anos atrás. Tem um vizinho, ele era noivo da Michele. E a Michele, nessa época, era a princesa da Águia de Ouro. E ela falando muito no carnaval da Águia, tudo, ela começava, porque, minha filha, quem vem pra Águia, adota. Não tem jeito. No que ela falava da Águia, já peguei amor pela Águia. Aí eu falei, Michele, me leva. Ela leva. Ela me trouxe. Aí eu vim assim.
Eu vinha no domingo à tarde, assistia o ensaio, participava do ensaio e ia embora. Vinha no domingo, participava. Depois eu comecei. Aí foi, daqui a pouco eu já tenho até um quarto aqui na Águia. Como? Já comecei a desfilar com baiana. Há 9 anos que eu sou chefe da ala das baianas. Nós começamos a viver depois que nós voltamos, porque lá também foi só trabalho, embora a gente fosse muito feliz. No dia de folga, nós tínhamos uma folga na semana. Então nós íamos para Floripa, Praia de Joaquina, ia curtir cinema, parque de diversão, coisa que nós nunca tínhamos feito. Ela, com 43 anos, foi a primeira vez que ela entrou num bar para tomar um cafezinho, gente. Que ela não entrava no bar, porque não era bonito. Ela não sabia o que era um misto quente. Ela nunca tinha comido um x-salada, né? Eu era mais abusada, sabe? Eu sempre fui mais polêmica com tudo. Mas mesmo assim eu fui conhecer Guarujá com 33 anos de idade. Hoje a gente conhece quase todas as capitais do país. Maceió eu sempre ia nas férias. Porto Seguro, fui para Santa Catarina, Natal que eu não conhecia, Fortaleza também não conhecia. Ia para Pucarana, Paraná, né? Para Goiânia, fui para Caldas Novas, Nordeste, né? Para Espanha, para Madrid. Agora, há pouco tempo, agora fui para Portugal. Eu conheço São Paulo, o interior de São Paulo. Conheço Brasília, conheço Minas Gerais, tudo através daí. Que a nossa viagem é um sarro, quanto mais a ala das baianas. Para mim viajar tudo é bom, né? Viajar, qualquer prazer me diverte. É bom, né? É bom. A gente vê muita gente diferente. Eu gosto muito de sair, passear no cinema, teatro. Sábados e domingos de manhã, quando o tempo tá bom, a gente vai pra praia. Vai pra praia. Sábado e domingo, encontra os amigos, né? Aí vai pra pizzaria, ou vamos pra baile. Na noite, Ou faz uma reunião cada vez na casa de um, e aí rola, ou faz churrasco. E toda semana tem festa. É na casa de um, na casa de outro. Normalmente sábado a gente se reúne em algum lugar, né? Quando eu resolvi fazer 70 anos, eu queria fazer festa. Aí eu falei assim, mas eu não quero uma festa normal, assim, comum, uma coisa assim, eu queria uma coisa diferente. Aí a Vânia falou, mãe, por que a senhora não gosta de carnaval? A senhora gosta de carnaval, a senhora gosta de festa, não sei o quê. Vamos ligar para a Rosa de Ouro para ver se eu consigo falar com alguém que tem uma fantasia lá que dê para a senhora. Eu falei, tá bom. Ele falou que a minha mãe vai fazer 70 anos e ela torce pelas Rosas de Ouro e ela quer uma fantasia. A minha mãe é meia perua, viu? Ela quer coisa que tenha brilho, que tenha púmula, tenha tudo. Aí nós fomos no sábado lá e ele tinha desenho dessa fantasia. Aí quando eu olhei, o Jefferson olhou para mim e falou, é essa aí, né, mãe? Eu falei, é. Aí eu fiz a fantasia lá. Aí todo mundo gostou e eu adorei a festa, né? Veio bastante gente, e todo mundo foi fantasiado, todo mundo gostou. Não, é diferente porque a gente está tratando com senhoras. Você tem que estar de olho nas baianas. Por quê? Às vezes a pressão dela cai, às vezes aumenta, às vezes desmaia. Você tem que tirar da avenida antes de acontecer. Então, é senhoras que você está trabalhando, que você está levando para a avenida. A roupa não é pesada para elas. Por que não é? Porque tem baiana de 70, 80 anos que aguenta uma roupa. Tem uma menina de 20, 22 não aguenta. Elas se sentem felizes naquilo. Porque tudo que você fazer com amor é recompensado. No baile eu conheço um monte de gente, né? Tem os paquera que você não... Me fala, mãe, a senhora paquera... Eu sozinha, eu danço e deixo lá.
Eu só fico no baile. Largo lá, não quero assunto com homem dentro de casa, não. O dançar é gostoso. Só o negócio que tem uns velhos chatos lá que quer agarrar. Eu falo assim, ó, se começar a me agarrar, eu largo você aqui no salão. E às vezes eu largo. Um dia tinha um cara lá, começou a mexer muito o saco, falei, você é nova, é bonito, por que você não tem namorado? Eu falei, não tem, porque não tenho, não quero. Mas por quê? Eu falei, só aparece tranqueira. Eu falo assim, se tivesse aparecido uma pessoa assim, que fosse um companheiro para a gente sair, viajar, passear, mas só tem duro, os homens perguntam, mas eu não tenho dinheiro para viajar, não sei o que, você vai querer que a gente banque? Porque tem mulher que banca os velhos lá para ficar com eles, eu não banco. Eu não tenho vontade de namorar outro homem. Já não tenho mais paciência. Antes sozinha mesmo. Antes sozinha do que mal acompanhada. Eu já tive namorado, né, cara? Você sabe, né? Já tive, não foi um. Mas ultimamente não tá dando para arrumar, não. Não é que eu quero. Se aparecer alguém que eu gosto, que a gente nunca manda, né, na gente, assim. Eu sei para onde eu quero, eu faço o que eu quero. Então, para que eu quero? Então... Minha filha, eu namorei bastante. Como namorei. Só que eu nunca trouxe, levei homem para casa. Era da esquina para frente. Dentro de casa não, porque eu tinha um problema muito sério. Se o pai não prestou, para padrasto não vai prestar. E são 5 filhos. No começo, tudo maravilhosamente bem. Mas e depois? Tá com cadeira. E hoje, principalmente, com 71, não quero mais casar, não. É tão bom assim. Eu morei sozinha, muito tempo. Eu ficava bem. Sozinha. Depois comecei a ficar meia, né, que a gente fica muito tempo assim, né? Começa, sei lá, ficar meia, como diz, dando uma solidão, né? Sei lá. Não, porque eu tô acostumada a ficar sozinha. Porque a partir da hora em que eles vão casando, vão pegar na vida deles, vai ficando diminuindo, né? Então, eu acostumei já. Meu pai faleceu tem 17 anos. Aí mamãe tem a casa dela. Quando ela estava bem, ela ficou na casa dela. Quando ela começou a ficar doente, eu trouxe ela para minha casa. Aí tem 2 meses que ela faleceu. Então agora mesmo Deus eu só. Consegui me dedicar mais ao carnaval. Por quê? Porque se eu estivesse em casa, tem que fazer almoço. Então a gente sempre... Mãe nunca deixa de ser, né? Pode ter os filhos 60 anos. Então eu fico sossegada, porque eu sei que eles têm a família deles. São felizes, graças a Deus. E eu sou feliz porque eles são felizes. Então eu venho para a ilha por quê? Uma que eu gosto, que eu amo esse meu pavilhão. E tem outra. Eu não dou trabalho a meus filhos. De estar com dor aqui, dor ali. Não dá tempo de eu sentir dor. Meninos, aqui não dá tempo a gente sentir dor. Em casa a gente sente, mas aqui não dá tempo, não sei porquê. Tenho medo de meus filhos perder um filho. Isso aí é o maior medo da minha vida. Um filho, um parente próximo. Acho que a mãe que perde um filho é só isso, o resto. Eu tenho medo de morrer. Medo. Mas isso é coisa que é natural, né? Que todo mundo morre. Às vezes vem assim, vem de repente na cabeça, né, sabe? Não é sempre que eu penso também, não. Tem vezes que eu penso. Aí eu penso outra coisa, que vai ser bom, que vai... sabe? Nossa, aí passa. Eu fiquei em cima de uma cama. Isso eu peço a Deus todo dia. Senhor, me dê a graça de não ficar em cima de uma cama. Porque eu acho que eu não vou aguentar. Porque eu sou uma pessoa ativa. De ficar sozinho. Da solidão. Da gente se separar. Assim, no sentido, quando Deus levar. Só.
O que foi? Só disso, mais nada. A gente já enfrentou tanta coisa na vida, Já. não tem que ter medo de nada. Só isso. Eu sempre me achei bonita. Se eu não me achar bonita, quem é que vai achar? A gente tem que se amar, né? Se você não se ama, não se acha bonito, não se arruma, os outros é que vai achar? Eu me arrumo pra mim, eu tenho que fazer, me sentir bem. Não me acho bonita. Ah, porque eu olho no espelho. Eu gosto sempre de sair, pôr brinco, com o negócio aqui. Olha pegando aqui. Saiu todo lugar. E eu gosto muito de me arrumar. Nunca meu marido chegou em casa para eu estar desarrumado. Você está sentado, tomada banho, você está com o cabelo arrumado. Eu sempre fui vaidosa. Tanto que quando foi uns anos atrás, eu cheguei a fazer até um pouco de plástica, né? Fiz pálpebra, fiz o rosto um pouco, só não quis esticar tudo, né? Só para melhorar um pouco. Me amo do jeito que eu sou. Eu acho que é porque eu sou amada, eu me amo. E ela sempre foi assim, nunca foi vaidosa não, mas eu é que faço ela ser. Sai, esqueço de pôr brinco, de pôr colar, de pôr... Ela volta lá e bota colar, volta. Eu sou bem simples assim, a roupa minha, ela que escolhe, ela fala, olha aquela roupa ali fica boa pra você. Aí vamos lá e compra. E é assim. Mas eu isso nunca foi fui consequência daquela não liberdade que ela teve. vaidosa. Porque ela nunca teve opção de sair e ir numa loja comprar uma roupa que ela queria. Ela era imposta a usar aquilo que a sociedade mandava. Porque o homem, ele tem a liberdade dele desde que ele nasce. E a mulher é podada. Então, quando ela se vê livre, ela é mais atirada para fazer o que ela quer. Não, eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Eu saio para onde eu quero, eu vou para onde eu quero. E não tem ninguém me proíbe de nada. Não, hoje eu sou uma pessoa livre, né? Livre e desimpedida. Eu acho que tem o marido ter liberdade, mas não fazer coisa errada. E ela também. Sair, mas não, né? Com as amigas. Senão, elas fica só aquilo, muito assim, né? No fim, enjoa. E o marido, às vezes, também tem não é todos, não. Que nem dá valor, né? Uns que ainda bate muito na mulher. Eu acho que a mulher tem que ser sempre independente. A mulher não deve depender, hoje em dia, não deve depender de ninguém. Antigamente, não. Antigamente, a mulher era nascida e criada para tomar conta de casa e ter filhos. E cuidar do marido. Foi o meu caso logo no começo, quando eu casei. Só que não era isso que eu queria. Tanto que depois que eu me separei, antes de me separar, eu já estava me libertando. Antes não, porque os filhos eram pequenos. Ser mulher é a coisa mais linda. Você já pensou o quão especial um ser que dá vida a outro ser? E ela mesmo não sabe se valorizar a esse ponto. Aprenda que a mulher está sempre acima de tudo. Até para Deus falaram que ele é homem, mas quem garante que é? Sonho? Chegar na Bodas de Ouro. Aí, quem sabe a gente convida vocês para empurrar a cadeira. É o convite das bodas de prata e do casamento. Eu viajar e viver o máximo que Deus nos permitir. Eu quero fazer o presente. Se eu amanhã estiver viva, eu faço o que der para fazer. Eu queria ganhar na Mega Sena. Viajar, conhecer o mundo. Então agora o que vier é lucro. Não vou ficar dentro de casa esperando a morte chegar. Eu quero aproveitar até quando der. E é essa expectativa, gente. É viver. Viva a vida, entre em uma academia, trabalhe, não fique ociosa. Porque se ficar, a velhice pega rapidinho e todas as dores também. Eu não considero a minha idade que eu tenho. Para mim que eu sou mais nova, porque pelo que eu faço,
Sempre fui feliz. Só em você ter os filhos e os netos que eu tenho, para mim é a maior felicidade do mundo. Ah, então alegre, feliz. Tô feliz. Tô feliz. Terminou aí?